Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece. É a palavra do Senhor, que tem tudo de bom para mim e para você. Muitos não querem, outros querem estar na palavra, na igreja de qualquer jeito. Não pode. Se decida, o Senhor tem o melhor para você. O título hoje é Aquele que te chamou não dorme, ele vê tudo. Às vezes a gente tem um chamado e vamos fazer o nosso chamado, vem oposição, vem crítica, às vezes alguém quer atrapalhar, mas o Senhor não dorme, ele vê tudo. Se você vai ver de manhã, bom dia, se for à tarde, boa tarde, e se for à noite, boa noite. Amém? Neemias 4, do 1 ao 23. Não esqueça do título. Aquele que te chamou não dorme. Ele vê tudo. Se você for ler todo o capítulo 3, você vai ver que eles estavam já edificando os muros da cidade, junto com Neemias, o grande líder da época, né? Que era copeiro do rei, mas não ficou na sua zona de conforto. Quando soube que sua cidade, os muros, estavam destruídos, ele simplesmente veio ajudar. Então, no capítulo 3, você vai ver que o povo ergueu as mãos e começaram a trabalhar. E não pararam. Então, se você está fazendo algo na casa de Deus, não pare. Continue fazendo a obra, porque Deus é com você. Aí o 4 diz, os inimigos tentaram retardar a edificação. Sempre tem aqueles que tentam atrapalhar. Uns porque não têm compromisso com a palavra de Deus, outros por inveja. Mas o Senhor não dorme, ele vê tudo. Sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificavam os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Veja que ele soube que os muros estavam sendo edificados. Ele se encheu de ira. Tem aqueles que não ajudam, mas infelizmente querem atrapalhar. Falou na presença do seu irmão e do exército de Samaria e disse, que faz estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões de pó, do pó as pedras que foram queimadas. Ele estava dizendo, que faz esses fracos judeus? Está tudo destruído, está tudo em pó, eles não vão conseguir nada. Tem pessoas que subestimam o povo de Deus. Mas Deus chamou, ele faz aquilo que não é ser. Ele traz à existência o que não é e faz ser. E aquele que é fraco, ele faz ser forte. Glória a Deus. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Veja que ele estava muito preocupado, né? Com a edificação de Neemias com aquele povo. Zombaram, criticaram, agora disse que ia ser tudo derrubado facilmente. Onde o Senhor está, nada se derruba. Glória a Deus. Ouve o nosso Deus, aí já é a oração de Neemias, porque vinha as conversas, né? Vinha as fofocas. Olha aqui. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio, quer dizer, muda essa vergonha da gente sobre sua cabeça e dar-nos por presa na terra do cativeiro. Ele ouve, Senhor Deus. Olha esse cativeiro que a gente está tendo de perseguição. Nos dá vitória. Entra em ação. Porque se você ora, se tem perseguição, se tem tudo ao contrário para te destruir, Deus não dorme. Ele vê tudo. Continue na posição de servo e serva. Edifique os muros da sua casa. Edifique onde precisa ser edificado. Trabalhe como Neemias trabalhou. Não fique na zona de conforto. E o que você não pode, Deus faz. Não cubra a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Ele diz, olha, toma conta desse povo, não cubra esse pecado, não deixe eles impunes, porque ele quer nos atrapalhar. Saiba orar.
agora sabendo que Deus vai fazer como Ele quer. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. Neemias ali conversava com Deus. Olha, o coração do povo está se inclinando a trabalhar. Em outras palavras, nos ajuda. O Senhor sabe quem é Tobias, Sabalate, mas eu te pedi para vir aqui. O Senhor usou o coração do rei, mandou que ele viesse, que ele me desse portas, cartas, para as portas ser abertas. Agora estamos aqui com dificuldade edificando e tem, Pai, os tobitas, Sabalate querendo atrapalhar. Sua situação não é ir lá tomar satisfação, não. Não é usar redes sociais para criticar, nem falar de ninguém, nem zap. É hora de edificar os muros na oração. Aquele estava edificando aqueles muros cheios de pó, cheio de desgraça, tudo destruído. Sua edificação e a minha, o seu trabalho e o meu é na oração, é no louvor, é na adoração. É com as armaduras, não essas armaduras aqui, essas armas, mas a armadura da palavra, e Deus dá a vitória. E sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias e os árabes, os amonitas, a reparação dos muros a Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Eles viram que não era brincadeira. Eles viram que Neemias veio, e aquele povo junto com ele começou a arregaçar as mangas e trabalhar, havendo reparos no muro, levantando os muros, colocando tudo em ordem, e eles se irritaram. Tem pessoas que se irritam comigo e com você, porque a gente está orando pela família, Deus trabalhando no meio da nossa família. Não se preocupe com os Tobias, os Sabalate, a crítica, a ironia, não, as fofocas. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em trabalhar na obra, seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho, faça a sua parte. Edifique os muros, porque o Senhor está vendo todas as coisas e Ele não dorme. Ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Esses homens juntou uma turma para vir atrapalhar, para tirar o prazer deles dali, para eles parar com aquela edificação. Porque aquele povo morava ali, mas não estava nem ali, nem aí. Queria que continuasse destruído. Aí chega uma pessoa de Deus, do bem, para edificar. Aí os enviados de Satanás começam a criar problema. Mas Deus vê tudo. Se tem os enviados do diabo para ele atormentar, é porque você está na situação certa. A obra que você está fazendo tem frutos. Deus está fazendo uma grande obra. Não olhe para os inimigos, olhe para Cristo, porque Ele não dorme. E continue trabalhando. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Aqui Neemias disse que oraram, mas também botaram guardas para ficarem vigilantes. Porque a Bíblia, o próprio Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai. Então ele manda a gente vigiar primeiro para depois orar. Vigiar o que está ao nosso derredor, dos nossos lados, lado direito, esquerdo, na frente e atrás, vigie. Porque aqui oraram ao Senhor, mas colocaram guarda nas portas. Porque a oração é bênção. Tem a parte espiritual? Tem, mas tem a parte de ter atenção, de vigilância, ficar atento. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Ali foram falar com Neemias, que tinha uns que estavam desfalecendo, porque o pó era muito grande, e tinha coisas terríveis, e poderiam parar de edificar os muros. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles, e os montamos e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que eles ali maquinando para acabar com aquela obra de Neemias. E Neemias lá com dificuldade, mas não parou de trabalhar. Enquanto eles maquinam, você adora. Enquanto eles maquinam, fique vigilante. Enquanto eles maquinam, não pare de fazer a obra.
Não desfaleça. Fique em pé e de pé, fazendo o que Deus te mandou. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornaram contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Veja que Neemias dividiu tudo. Aqueles que iam ficar com a lança, com o arco, aqueles que iam ficar em lugar estratégico. Mas ele não parou. Não se preocupe com a crítica, com a zombaria. Continue fazendo a obra que Deus te mandou, que Deus colocou nas tuas mãos. É orando e Deus dando estratégia, é orando e Deus dando livramento, é orando e Deus capacitando, é orando e Deus dando sabedoria. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos de grande e temível Senhor. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Ele disse: olha, não tema. Não tema, porque o Senhor é temível. E é o que o Senhor diz a mim e a você nesta hora. Não tema. Não olhe para a afronta, para a zombaria, para a crítica. Saia da sua zona de conforto. Faça a obra como tem que ser feita, onde você estiver, e o poder de Deus será glorificado. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Ali ele estava criticando, zombando, mas ali Neemias deu estratégia e todo mundo voltou ao muro a edificar a obra. As dificuldades vêm. As afrontas vêm. Tem coisas que a gente acha que não vai conseguir, acha. Mas quando a gente ora, Deus ajuda, Deus fortalece. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Os inimigos, eles fazem só barulho, mas não é nada diante do nosso Deus. Fique em pé e de pé. Continue adorando Deus e fazendo o que Deus te botou, mandou fazer. O que Deus colocou nas tuas mãos, zele, cuide, ame e adore ao Senhor. Porque o Senhor está trabalhando no silêncio. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra e metade deles tinha as lanças, e os escudos e os arcos, e os couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Veja que uns tinham lança, outros tinham escudo, outros tinham couraça, mas eles estavam ali por detrás, cada um em ponto estratégico que Neemias colocou, mas não pararam. Você imaginou quantas afrontas não teve? Quantos recados do inimigo não chegaram? Porque aqui Tobias falou que eles eram fracos e que aquele muro logo ia ser destruído, que uma raposa derrubaria o muro. Mas eles não foram por conversa. Não escute conversa. Não perca seu tempo com conversa paralela e com fofoca. Adore a Deus. Continue edificando os muros, porque aquele que está contigo, ele não dorme. Ele está vendo tudo. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. Olha que coisa linda. Você já pensou que dificuldade? Com uma mão eles trabalhavam nos muros, com a outra com armas, porque tinham que estar vigilantes. Tinha aquelas virgens prudentes e aquelas loucas, mas as vigilantes, quando o Senhor chegou, foram embora com o noivo. As loucas não foram, porque estavam dispersas. Mas aqui diz que com a mão eles trabalhavam e com a outra estava com as armas. Qual é a minha arma e a sua? É as armaduras de Deus. Capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tome posse do que diz Salmo 119, 105, verso. Lâmpada para os nossos pés, a palavra e luz para os nossos caminhos. Não se assuste com oposição. Continue na obra, edificando os muros, porque Deus está te capacitando cada dia mais. Glória a Deus. E os edificadores, cada um, trazia as suas espadas cingidas aos lombos e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Veja que ele cingiu os lombos. A gente cinge os lombos quando vê um mal, é orando, é lendo o Salmo 91.
E a gente tocar trombeta aqui, como eles tocavam, é louvando a Deus. É dando glória. É sabendo que o Senhor recebe nossos louvores. É lendo a palavra para ouvir o Senhor falar conosco e nos dar estratégia. Mas não pare. E disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao restante do povo: grande extensão é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Ele disse: olha, grande a extensão da obra, nós estamos muito apartados. Ali Neemias falava o tempo todo, administrava aquela obra, porque aqueles muros tinham que ser edificados. O que ele estava passando com a oposição não era fácil. Então, o que eu e você passa com oposição não é fácil. Mas a gente continua edificando os muros da oração, do louvor, do jejum, da leitura da palavra e, acima de tudo, da vigilância. Fechando a boca, não perca seu tempo com fofoca. Faça e honre o que Deus colocou nas suas mãos. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Ele disse: só é ali, quando vocês ouviram o som da trombeta, né? Que era uma forma deles trabalhar ali, era tudo bem esquematizado para a glória de Deus. Aí disse assim: conosco, Deus pelejará por nós. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos estarei conosco. Nosso Deus pelejará por vós. O som da trombeta é a gente louvando, cantando. E o nosso Deus pelejando por mim e por você. Assim trabalhávamos na obra e metade deles tinha as lanças desde a subida das aves até o sair das estrelas. Veja que eles tinham tudo quanto era estratégia, porque Deus mandou a pessoa certa, que foi Neemias. Porque Neemias se preocupou com o povo, chorou, orou, e Deus mandou o rei, que ali o rei Ataxés representava o Senhor dos Senhores, e ali deu estratégia, e ali Neemias já estava na sua terra, edificando os muros. Edifique os muros do seu lar, edifique os muros no seu trabalho, edifique os muros na sua faculdade, com vigilância, mas acima de tudo, com adoração ao nosso Deus. O toque da trombeta nossa é o louvor, e o mal cai por terra pelo sangue de Jesus. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu servo: fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Olha que coisa linda. Todos ficam em Jerusalém. De noite vocês servem como guarda. E olha aqui que interessante. Também aquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. O Jerusalém que Deus te botou aí, que Ele quer. Fique aí, para que à noite nos sirva de guarda e de dia na obra. À noite tem anjos para nos guardar de todo mal. E de dia a gente está ali adorando, louvando e Deus capacitando, Deus protegendo e dando livramento para a glória de Deus. Aí o versículo 23, para terminar esse capítulo, diz: nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Nenhum deles largava as armas. Tinha água. Essa água é sede, mas qual é a água? A água é a palavra viva. O Senhor diz: todo aquele que tenha sede, vem a mim, que eu tenho água. Água representa a palavra de Deus. Quem bebe desta água, ele disse àquela mulher, jamais terá sede. E esses homens tinham água para se alimentar, para ficarem fortes, mas também tinha água da vigilância, tinha água da perseverança, tinha água da determinação. Tome essa água é a palavra de Deus, para lhe dar todo tipo de estratégia, e os muros serão edificados para a glória de Deus. Aqui em Deuteronômio 3:22 diz: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. O Senhor Deus pelejou por Neemias e toda a sua equipe, todos que ali trabalhavam com eles. E esse mesmo Deus peleja por mim e por você. Êxodo 14:14 diz o quê? Pelejarás por vós e vós se calareis. Aquilo que você vai falar e criar problemas, se cale. Continue adorando Deus, continue erguendo os muros com adoração, com louvor, com estratégia do Senhor. E Deus está te capacitando, Deus está te protegendo, Deus está te dando livramento,
Deus está cuidando da sua saúde e da minha, porque Deus é Deus, Ele vê todas as coisas. Não esqueça, aquele que te chamou para fazer essa grande obra, Ele não dorme, Ele vê tudo. Tu observa ao Deus de Neemias. Amém? Vamos aprender com Ele para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.